Olá, paz, tudo bem com vocês? Eu quero fazer uma pergunta para você e é uma pergunta que eu já fiz para mim também, uma reflexão, né? Por que a gente sempre quer desistir de primeira? Você olha uma situação e você logo pensa assim: ah, não vou lutar porque acho que não vale a pena. Por que você às vezes quer desistir de primeira, não quer gastar energia, né, com aquilo que você até dentro de você acredita que pode dar resultado? Eu estive lendo hoje sobre uma mulher e eu quero compartilhar isso com você. Uma mulher que olhava para a circunstância dela e não via esperança, porque não havia mesmo. Não havia esperança, mas ela lutou por aquilo que ela queria, por aquilo que ela queria, e ainda não tinha esperança naquilo que ela olhava na frente dela. Quero falar para você sobre Rispa. Rispa é um exemplo de mulher forte, exemplo de ser humano determinado, exemplo de uma pessoa guerreira. Por que guerreira? Porque Rispa, pouco se fala na Bíblia sobre ela, mas a história de Rispa está registrada em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 14. E dentro desse versículo 1 até o versículo 14, nos traz uma lição de vida, uma força de alguém que vai ver as circunstâncias sem vida e vai lutar ainda. Você consegue lutar por aquilo que você olha e vê que ainda não tem vida? Não, você não consegue. O que você faz quando não tem vida naquilo que você quer muito? Você reclama, você chora, você questiona, você desiste, você entra em ira, mas Rispa vai nos dar um exemplo. Eu preciso só recapitular um pouquinho para você entender. Eu prometo para você que esse vídeo não vai ser muito longo. Havia uma aliança estabelecida entre os gibeonitas e os israelitas. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre o Davi, né, e o Saul. Saul, uma vez, o Senhor olhou para ele, o rejeitou pela sua desobediência, enfim. Deus estava do céu olhando, procurando com seus olhos, varrendo a terra, procurando um substituto rei de Israel. Deus encontrou Davizinho ali, que era pastor, né, o nomeou, o ungiu, lá em 1 Samuel capítulo 16, enfim. Agora, Davi, ele vai ser colocado como substituto rei. Saul já não está mais, Saul está morto, né? Já não está mais dentro desse contexto. Só que quando Davi está na metade do seu reinado, houve algo que aconteceu. Houve 3 anos de muita dificuldade, de muita fome em Israel. E Davi vai consultar a Deus. E nesse consultar a Deus, Deus fala para ele o que está acontecendo, né? Sobre essa aliança que não poderia ser quebrada entre os gibeonitas e os israelitas. Então Davi, ele vai até os gibeonitas, ele quer reparar este erro de Saul. Reparando este erro de Saul, ele pergunta o que os gibeonitas queriam. Os gibeonitas, eles não querem prata, eles não querem ouro, eles querem somente honra. E a honra que eles querem é que a descendência da casa de Saul sejam mortos. Eles pedem 7 homens da casa de Saul. E dentro desse contexto, pedindo 7 homens da casa de Saul para matá-los, ali está os 2 filhos de Rispa, porque Rispa era simplesmente concubina de Saul. Rispa era uma das esposas, porém ela era concubina, né, uma concubina de Saul, e ela teve 2 filhos com Saul, e esses 2 filhos vão ser retirados dela, né? Rispa talvez não imaginava isso. Os filhos estão pagando pelo um erro do seu pai. Então é levado os 7 filhos, é entregue para os gibeonitas, e lá em Gibeá é levado os filhos de Saul, mortos, sacrificados pelos gibeonitas, colocado no cume de um monte, e eles matavam as pessoas e colocavam exposta como cadáveres. Deixava-se os cadáveres expostos para que os animais à noite viessem comer os restos que ficavam, ou de dia os corvos, os abutres viessem comer, né, os restos que ficavam ali apodrecido dos corpos que já estavam mortos, enfim. Mas Rispa, ela vai se posicionar. Seus filhos são retirados dela, ela vai tomar uma atitude que as outras mães não tomou. Quer viver o que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez. As pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, mas não move uma palha, mas não faz nada, não luta. Não adianta você querer fazer uma lista de Papai Noel, de pedidos de Papai Noel e jogar no colo de Deus, dizendo: Deus, resolva aí para mim. Tem coisa que é para você fazer, que é para você resolver. E Rispa, ela vai fazer uma coisa, ela vai pegar um pano de saco e ela vai até aonde os seus filhos estão lá expostos, já não tem mais vida, estão mortos, os cadáveres estão lá expostos, e ela vai cuidar de um corpo que está morto.
Só tá o corpo, só tá a carcaça ali. Ela vai cuidar. Por quê? Porque se de dia vai vir os corvos, abutres para comer a carne ali exposta dos seus filhos, ela vai lutar. Sabe o que Rispa quer? Ela quer um enterro digno para os seus filhos. Então ela vai lutar por aquilo que lhe restou. Não tem vida, mas eu quero um enterro digno para os meus filhos. Não tem solução para isso, mas eu sei que há algo a fazer. Tem gente que eu admiro, que é admirável ver a sua conduta, a sua luta, mesmo em meio a um momento de morte, a um momento de crise, a um momento que não tem vida. Ela vai lutar. O que me resta? Me resta lutar por um enterro digno. Eu não vou deixar, eu vou lutar, porque os abutres vão vir comer aqui os restos mortais dos meus filhos, eu não vou deixar. Porque à noite as bestas feras, os animais vão vir comer os restos mortais dos meus filhos, eu não vou deixar. Eu vou lutar com toda a minha força, com toda a minha luta e a minha intensidade. E ela faz isso, sabe por quanto tempo? Por 6 meses. Rispa fica 6 meses ali, acampada, olhando os restos mortais. Imagina o que Rispa viu. Ela viu o corpo dos seus filhos se definhando, entrando em decomposição. Imagina o cheiro horrível que estava, mas Rispa não vai sair dali. Imagina pessoas passando e olhando aquela cena, dizendo: Rispa, desista, sai daí, abandona isso, já está morto, está cheirando mal, não tem vida. Ela disse: mas eu quero um enterro digno para os meus filhos, em memória do que eles representam para mim. Eu vou lutar, porque eu quero um enterro digno para eles. Talvez você que está me ouvindo, talvez você que está aí, você que está me ouvindo, você parou aqui para ouvir esse vídeo, eu quero dizer para você: lute pela tua casa, lute pelo teu ministério, pelos teus sonhos, pelos seus ideais. Talvez você disse assim: ó, não tem mais vida, acabou para você. Eu sempre uso uma frase que diz assim, ó: a vida só é dura para quem é mole. Arregaça as mangas. Rispa, ela tem um pano de saco. E esse pano de saco, o texto vai dizer que quando vinha os corvos, os abutres, para tocar, para pegar os seus filhos, que não tinha vida, ela pegava o pano de saco e ficava enxotando aqueles corvos, dizendo: aqui não, aqui vocês não tocam. Mas não tinha vida. Mas ela quer um enterro digno. Mas imagina, 6 meses, só tem ossos ali. Só tem os restos dos ossos. E ela quer um enterro para os ossos, não importa. Ela ficou ali 6 meses, ela não vai desistir agora. Ela ficou ali tanto tempo. Ela não vai parar, ela não vai desistir. Alguém vai ouvir ela e algo vai acontecer. Se você perseverar, se você continuar lutando. Imagina a Rispa, 6 meses ali, observando algo que não tinha mais vida. Imagina. É a memória de alguém que estava ali na frente dela. É uma lembrança. É um amor que não se acaba, mesmo quando morreu. É um amor que não se acaba. Tem algo aí dentro de você que não vai deixar você desistir. Talvez alguém está aí soprando no teu ouvido dizendo: desista, esqueça, não tem vida. Mas eu, pelo poder da palavra profética, eu profetizo nesse momento o Espírito Santo de Deus tocando seu coração e a tua alma, para que você venha impulsionar e você venha pegar esse pano de saco que Deus coloca nas tuas mãos e você vai enxotar todos esses abutres que vêm falando nos seus ouvidos, tentando tirar aquilo que você tem, um pouco de esperança que lhe restou. Creia na esperança mesmo que você olhe e vê que ela está morta. Creia. Rispa lutou mesmo não tendo esperança de vida. Esse é um exemplo que eu deixo para você aqui hoje. Lute. Não tem vida? Não importa, não interessa. Você vai continuar lutando e acreditando. Amém? Um beijo, Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te motive e que você continue lutando, perseverando pela luta pela tua família, luta pela tua casa, luta pelos teus filhos, que as pessoas olham e falam: não presta, não vale nada para eles. Para você vale muito. Para você vale muito. Ah, desiste do seu casamento, seu marido não presta. Para você vale muito. Vai desistir agora? Ah, desiste do seu ministério é glorioso. O seu chamado, a sua história. Você não caiu de paraquedas onde você está. Continua acreditando, sim. Ah, meu sonho morreu. Por que morreu? E se morreu, continua com o pano de saco enxotando aí as aves de rapina que vêm, os abutres, as aves de rapina, como disse o texto, que vêm para tentar tirar o teu sonho. Continue. Sabe por quê? Porque um dia alguém chega até Davi e fala assim para Davi: Davi, Rispa está lá até hoje, guardando os corpos dos filhos dela. Ela quer um enterro digno.
A cena, o cenário vai chamar a atenção de alguém que vai levar até o rei. Alguém vai ser usado como canal de bênção e vai levar até os ouvidos do rei Davi. Davi vem e dá um enterro digno para os filhos de Rispa. Um dia, Rispa ela se lembrou. Imagina, um dia Rispa ela determinou. Um dia Rispa ela lutou. Um dia Rispa acreditou. Então ela vai ver com seus próprios olhos o enterro digno para os seus filhos. Não tem carne, não tem vida, mas tem os ossos. É o que sobrou. É o que lhe resta. O que te resta? O que te resta? Tem um pouquinho de esperança aí dentro. E se você que está me ouvindo diz, a esperança morreu, tem um pouquinho de alguma coisa aí dentro. E com esse pouquinho de alguma coisa, você vai perseverar e você vai até o fim. É através de um pouquinho. Lembra da história da viúva? A viúva que chega até o profeta, ela disse, o meu marido está morto. Ela diz, eu tenho só 2 filhos. E os credores, há uma dívida, meu marido está morto, e nessa dívida eu não tenho como pagar. Os credores querem meus filhos como escravo. O profeta fala para que você tem? Me apresenta o que você tem. Ela disse, eu não tenho nada. Ela se lembra o que ela tem. Eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Eu tenho um pouquinho. O que é um pouquinho que você tem? Vai haver um milagre através desse pouquinho. O profeta fala assim, vai, pede muitas vasilhas emprestadas. Muitas. Entra na tua casa com teus filhos, fecha a porta. E deita o azeite, o pouquinho que você tem nas vasilhas, vazia. O milagre vai acontecer. Ela precisou entrar dentro da casa dela e fechar a porta. Quando ela entra dentro da casa dela e fecha a porta, o milagre aconteceu. E você conhece muito bem essa história. Houve um milagre. O azeite multiplicou através de uma busca, através de um pouquinho de azeite, através de um pouquinho de fé, através de um pouquinho de esperança, através de um pouquinho de força, através de um pouquinho de determinação, através de um pouquinho. O que você tem de pouquinho aí? É um pouquinho de fé? É um pouquinho de esperança? É um pouquinho? Através desse pouquinho, Deus fará muito. Deus te abençoe, fica na paz. Eu abençoo a tua vida aqui no nome de Jesus. Seja impactado todos os dias pela palavra de Deus. A palavra de Deus é seu manual de instrução. Você não precisa ficar consultando 1001 pessoas para ouvir a voz de Deus. Se você abrir a Bíblia, chamar Ele até você e dizer, Deus, eu quero te ouvir. Ele vai falar com você. Ele está falando com você agora. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz, um grande abraço e tamo junto até a volta de Jesus.